Tá, já. E aí, galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Sabadão de tarde, mais uma live nossa aqui da Indie Hero para preparação no nosso programa do PI, do Programa de Investimento dos Investidores Europeus. Quem está aqui com a gente, bota aqui no chat quais cidades que estão aqui com a gente hoje nessa live. Bom, hoje, assim, o evento vai funcionar mais ou menos assim, né? A gente trouxe aqui reforço hoje. Então, vamos começar aqui a live com o Márcio e o Rodolfo, duas pessoas que têm anos e anos de experiência em negociação. O Márcio foi o meu coach de negociação, me ensinou tudo que eu sei, mudou minha vida. Hoje eu negocio até, até pãozinho da padaria. Então, estou muito feliz que eles aceitaram esse convite, né? O Rodolfo, ele é o autor do livro Negociação 360, né? Então, eu estou muito feliz que eles aceitaram o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Opa, Recife na parada, Rio de Janeiro. E vou chamar o Márcio e o Rodolfo aqui com a gente. Muito bem-vindos. Olá, Márcio. Olá, Rodolfo. Obrigada por Oi, Ju. Tudo bem, querida? Tudo bem? Oi, Juliana, é um prazer estar aqui com vocês. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. Legal, bacana. Então, vamos fazer o seguinte, vocês podem se apresentar rapidinho e aí depois eu vou sair e deixar vocês baterem um bate-papo aqui. Pode ser? Pode ser. Legal, Ju, obrigado. A Ju, obviamente, é uma querida, não exagera nesse negócio que eu ensinei, alguma coisa de negociação. Foi umas dicasinhas rápidas, né, Ju? Obrigado a todos. Meu nome é Márcio Tierno, eu sou o CEO da Kigo. Quem quiser, kigo.com, com 2 E's, 2 G's. A gente é uma empresa de serviços de tecnologia. Eu tenho 50 anos, vou fazer 50 anos, 3 filhos, fiz ciência da computação na Unicamp, mas trabalhei a minha vida inteira com vendas, fui diretor comercial de empresas nacionais, multinacionais da área de tecnologia e de life science. Estou como presidente da empresa já há 2 anos. E negociação foi sempre parte da minha vida. Na verdade, negociação é parte da vida de todo mundo. Eu queria ter aprendido esses conceitos uns 20 anos antes, ninguém ia me segurar, ia dominar a galáxia, mas não aprendi tarde demais. E aí eu falei, pô, eu tenho que ajudar a repassar. Quando a Ju me ajudou, foi uma honra, no ecossistema de startup já há 10 anos, sempre fui mentor, Startup Farm, SP Stars, uma série de outros programas de aceleração, né? Estava até comentando, tem mentorado meu que é investido da Redpoint, outro foi parar no Y Combinator, então eu entendo as vicissitudes de vocês founders, ajudei alguns founders em negociações complicadas com fundos grandes e pequenos, desde rodadas de survival money até Series A. Conheço a maioria dos instrumentos, cap table, os instrumentos de funding, de mútuo e etc. E aí eu falei, pô, se é de negociação, eu engano bem, mas eu vou chamar um cara que entende. E aí eu chamei o Rodolfo Araújo, ele é consultor da Kigo, a Kigo é cliente dele, ele é consultor de mercado, autor do livro Negociação 360 que vocês conseguem pegar aí na Amazon. E, pô, falei, Rodolfo, vamos lá me ajudar, velho, que vai estar cheio de gente lá, não vou enganar sozinho. Aí, ó, começa já no setup, né, velho? Eu tô com a cortina de trás aqui da minha casa, o Rodolfo tá um setup ali que faz inveja pra Miriam Leitão, né, velho? Pô, podia estar na Globo News lá, sabe? Chupa Ricardo Amorim, entendeu? Então vai lá, Rodolfão, se apresenta aí. Tô no curtinão aqui também. Obrigado, gente. Obrigado, Tierno. Juliana, super obrigado aí pelo convite. Mas a gente precisa, quando a gente vive disso, né, precisa ter um background legal para mostrar quem você é e para as pessoas verem o quão a sério você leva o negócio, né? Mas eu sou um consultor em negociação, como o Tierno falou, né? Eu sou apaixonado por esse tema há muito tempo, mas só a paixão não resolve. A gente precisa meter a cara e estudar isso a fundo, né? Então, eu sou consultor em negociação há mais de 10 anos, eu dou aula na GV no curso específico de negociação que eles têm lá,
que está online agora, então todo mundo pode fazer. Então eu trabalho com essa área há muito tempo, que é uma área, é meio complicado isso, porque quando a gente fala de negociação, todo mundo negocia, né? Todo mundo negocia o tempo todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem algumas ideias sobre negociação, né? Só que quando você começa a entender de verdade as coisas que estão acontecendo, a entender o que você conseguiu e principalmente o que você não conseguiu, quando você começa a avaliar o que estava por trás daquilo, aí você começa a perceber que, nossa, talvez eu realmente precise entender isso. E eu vou junto com o Márcio aí quando ele fala que, poxa, eu queria ter aprendido isso 20 anos antes, né? Mas eu acho que o nosso 20 anos antes está aí do outro lado, né? E quanto antes tiver a possibilidade de ter contato com isso, né? E uma coisa que eu falo com o Márcio quando a gente estava combinando os temas, o que a gente ia falar aqui e tal, eu falo, cara, a gente não vai ensinar ninguém a negociar em 1 hora, ou em 2 horas, ou em 10 horas, né? Eu falo que eu estudo isso há 10 anos e quanto mais eu estudo, menos eu acho que eu sei. Então, mas o que a gente quer hoje, o que eu quero quando eu faço essas intervenções assim mais rápidas, né, é mostrar para as pessoas o quanto tem por trás daquilo, o quanto dá para melhorar, né, o quanto dá para aprender, o quanto a gente pode investir, como consegue grandes saltos de qualidade com pequenas intervenções, sempre assim, um pouquinho de cada vez. E é isso que eu queria hoje aqui com vocês, trazer esse gosto pela coisa para todo mundo, né? Ele falou, eu sou autor aqui do Negociação 360, acabou de ser lançado, tá na Amazon, tá nos principais comércios virtuais, tem em Kindle também, então fiquem à vontade aí para buscar lá no meu site, que é o negociação360 em número.com.br, claro, sem tio, sem cedilha, vocês encontram mais informações, inclusive baixa o primeiro capítulo, etc. De novo, super obrigado aí pelo convite e pela audiência de vocês. Pô, show! Aí, sentiram o peso, a galera sinistra que eu trouxe aqui para vocês hoje, né? Então, vou deixar vocês aqui, espero que vocês suguem tudo, anotem tudo que eles têm para falar hoje, para você levarem para essa negociação que vocês vão ter com esses investidores, que eu espero que muitos de vocês tenham. E vou deixar eles aqui, então, no bate-papo. Gente, daqui a pouco eu volto. Pô, legal, gente. Obrigado. É uma honra estar aqui. E eu vou compartilhar aqui, a gente vai compartilhar uns slidezinhos, eles estão muito simplinhos, só com texto. O convite chegou, aí eu convidei o Rodolfo Araújo ontem à noite, para vocês terem uma ideia. Então a gente já desculpas pela simplicidade dos slides desde já, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela. Vamos ver se ele começa a compartilhar. Rodolfo, me avisa se você estiver vendo aí. Quer dizer, é o pessoal que está vendo, né? O pessoal do backstage me disse se está aparecendo aí já. Tudo bem aí? Por enquanto ainda não. Ainda não? Tá bom, vamos tentar de novo aqui o compartilhar. Ok. Compartilhar a tela. Legal, consigo compartilhar uma janela. Compartilhar. Beleza, deve estar aparecendo agora, certo? Agora tá. Sim. Legal? Legal, gente. Então vamos começar aqui. Quem quiser, interrompe a gente, fala aí. Quem é hoje? Então estou eu. E tá o Rodolfo Araújo, aqui o livro do Rodolfo, e a gente vai ficar fazendo um bate-bola aqui, tá? Então eu vou fazer uma narração aqui, ela Cid Moreira, né? E fazer uma pequena... Eu não sou cristão, eu sou hinduísta, mas eu vou fazer uma pequena inspiração de origem bíblica aqui, narrando para vocês o diálogo de Abraão com o Senhor, quando Deus o comunicou da sua intenção de destruir Gomorra. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Então disse o Senhor com a voz do Cid Moreira: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E aí o Abraão falou: mas se porventura de 50 faltarem 5?
destruirás aqueles por aqueles 5 toda a cidade? E o Senhor disse, não a destruirei se achar ali 45. Aí o Abraão falou, opa, já rolou uma conversa aqui. E continuou ainda a falar e disse, se porventura se acharem ali 40. E o Senhor disse, não o farei por amor dos 40. E aí o Abraão falou assim, disse mais, ora não se ire o Senhor se eu ainda falar, e se porventura se acharem ali 30. E o Senhor disse, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Finalmente disse, ora não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo, se porventura se acharem ali ainda somente 10. E disse o Senhor, não o destruirei por amor dos 10. Moral da história, se Abraão negociou com Deus um desconto de 80%, por que é que você não pode negociar o que quer que for com o que quer que seja? Era 50, caiu para 10. Entendeu? Quero ver você ir lá na loja de carro, na Fast Shop, negociar um desconto desse aí que Abraão negociou com o senhor. Então, essa é a ideia da coisa, negociar o tempo todo. Negociação é parte da vida e não é vergonhoso, tá? Então, vamos lá. E o que é negociação? Rodolfo, me ajuda. O que é negociação para você? Negociação... sempre um cara tem mais poder, sempre o cara que tem o dinheiro manda. Negociação é que nem você tá na feira lá, que o cara pede 10 tomates. Vamos fazer o contrário, vamos pedir para o pessoal escrever no chat o que eles acham, o que é negociação para vocês, hein? Vamos escrevendo aí, o que é negociação, gente? Alguém escreve no chat aí o que acha que é negociação pra gente? O que vocês acham? Pra gente dar uma negociação, uma dinamiquinha. Alguém dá um... Alguém já negociou alguma coisa na vida aí? O que é negociação? Simples, difícil? Como é que vocês acham? Enquanto o pessoal vai escrevendo, Rodolfo, conta aí, velho. O que é negociação para você? Olha, a gente tem muitas definições, né, que a gente trabalha. Acaba que varia um pouco também, dependendo da situação, né? Mas tipicamente a gente tem alguma coisa que negociação boa é aquela que ambas as partes saem insatisfeitas. Opa, essa é boa, né? Não foi erro não foi typo, não, né? É insatisfeitas mesmo, né? Ok. Negociação, conseguir uma situação de acordo melhor do que a inicial. Pode ser também, Juliana, mas às vezes assim, e se a inicial não existir mais? A inicial não tem mais, então a gente vai ter que resolver a menos pior, né? Então, às vezes, não é escolher o melhor, né? Mas, tipicamente, negociação envolve trocar uma coisa que você tem e o outro quer por uma coisa que ele tem e você quer, né? E aí pode ser um monte de coisas, pode ser um monte pode ter um monte de variáveis aqui, a gente vai falar muito sobre variáveis mais para frente, né? Mas, Tcherno, eu acho que você tem algumas definições aí, não tem? Para a gente... Tenho algumas definiçõezinhas aqui. Por exemplo, negociação é um processo que envolve trocas mútuas para que se chegue a um entendimento comum. Uma outra definição negociação é um processo de tomar decisões conjuntas quando as partes envolvidas têm preferências diferentes. Tipo, onde a gente vai almoçar hoje? Aí o cara quer bater uma feijuca, o outro quer ir num lightzinho, o outro quer ir num vegetariano, entendeu? Se vocês acabarem indo os três no mesmo restaurante, rolou uma negociação, houve uma decisão conjunta, né? Todo mundo aceitou a mesma decisão, apesar das partes terem preferências diferentes. Ou, essa daqui também é muito legal, que é a Venato, quem fez a administração de empresas aí, né, TGA, deve ter visto, que a Venato, negociação é um processo de tomada de decisão entre partes interdependentes. Olha só, uma depende da outra, que não compartilham preferências idênticas. É pela negociação que as partes definem o que cada um deve dar e tomar nos seus relacionamentos. Então, se não há interdependência, se uma parte não depende da outra, só uma parte depende da outra, aí não é negociação, é imposição. Tá? Agora, se existe dependência mútua, aí é negociação. E para que negociar? Por que você negocia?
Ó, você pode não conseguir... Só para eu contribuir Rodolfo, com as definições, Tcherno, eu gosto muito de uma derivada da segunda, tá? Para mim, a que eu sempre tenho que levar na minha cabeça, que eu acho bem interessante, é negociar, é tomar decisões em conjunto. Tá? Eu gosto dessa definição porque ela, ao contrário do que muita gente enxerga, não tem vencedores nem perdedores, né? Ela tem uma essência muito colaborativa, muito cooperativa, né? Então, vocês são duas ou mais partes que estão ali para tomar algumas decisões, e essas decisões podem envolver o quanto de produto vai trocar de mãos, o quanto de stake vai mudar de mãos, o quanto de dinheiro vai mudar de mão, quando isso vai acontecer, como, à vista, parcelado, quantos por cento, agora, depois, o que acontece. Então, é uma cadeia de decisões em que as partes têm que tomar. Não é? Então não tem aquele, eu venci, legal. Eu ganhei e ele perdeu. E aí, por que negociar? Bom, você pode não conseguir o que pedir, na verdade, raramente você consegue, mas você jamais vai conseguir mais do que pediu. Não vai acontecer de você querer vender alguma coisa e o cara fala, quanto você quer nesse carro? 50 mil. Você fala, não, imagina, tá barato, te peço 60. Isso não vai acontecer, tá? E a maioria dos compradores acredita que todo preço tem gordura, né? Você deveria acreditar nisso, pelo menos. E aí a gente vai começar aqui com conceitos de negociação. Negociação é uma disciplina técnica, tá? Tem uma extensiva literatura a respeito. O primeiro conceito que eu quero falar para você é sobre negociável. O que é um negociável? É um item passível de troca, aumento, redução ou modificação. Exemplo, preço, prazo de pagamento, especificação técnica, quantidade mínima, prazo de entrega. Tenha negociáveis para trocar. Isso aqui é tipo jogo de baralho, cara. Você tem uma carta só, você tá na roça, entendeu? E o negociável ideal é aquele que é valioso para você, mas sem valor para outra parte, ou o contrário. Por exemplo, na Kigo, vira e mexe, eu negocio para o cara um desconto em troca dele fazer um case de sucesso comigo e publicar no meu site. Então, hoje eu tenho cases de sucesso do Santander, do Banco do Brasil, do Banco Original, enfim, de grandes empresas no Brasil, dizendo, pô, aqui é legal, aqui é joinha, aqui é bacana. Isso não custa nada para o cliente e ele ganha um desconto que tem valor para ele. Não é que o dinheiro não tem valor para mim, mas é que o desconto já estava ali, né? Colocado em cima da mesa, o bodezinho na sala ali. Então, você tem que pensar em negociar. Vamos falar um pouquinho aqui, né? Acho que a gente tem uma série de founders aqui e vocês esperam em breve estar falando com investidores, né, para aportar, não sei qual estágio das startups de vocês, seja um survival money, seja um anjo, seja um seed ou coisa parecida. E que tipo de negociável você vai ter em cima da mesa? Quem puder ir teclando ideias de negociável, né? O que você vai negociar com o seu investidor? A maioria vai falar, eu vou negociar o valuation, né? Eu acho que a minha empresa vale 10 milhões. Eu vou negociar o stake que está sendo negociado, olha, 15% do equity. Mas só tem isso na vida, valuation e equity, não tem mais nada para você negociar opção de compra futura. Tem mais alguma coisa para você negociar com o investidor? Porque, assim, nesses 10 anos acompanhando startup, vocês sabem, né? Quando os fundadores da 99 fizeram um exit, eles tinham menos de 2% do equity da companhia. Rolou tanta diluição que, na hora H, o cara já não tinha mais quase nada do troço, né? Então, eu vi founders se darem bem e eu vi founders se darem muito mal em função de negociações iniciais, tá? Negociações mal feitas no caminho. Então, vão pensando e digitando aí, porque isso vai ser tema de exercício daqui a pouco. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estar negociando. O que você está levando para... Grosso modo, o que você está levando para a mesa, né, Tcherno? Que legal, cláusula de não diluição. Já viram greve? Sindicato faz greve e fala assim, nós queremos 20% de aumento, queremos 30% de aumento do ticket de refeição, redução da jornada de trabalho, não desconto dos dias parados, queremos chopeira disponível para todos, e não é chopp Brahma não, hein? Tem que ser chopp artesanal, e não sei o que. Sim, equity já passou, é mesmo, mas a gente não está discutindo nesse momento, Ângela, a importância
dos negociáveis, a gente só está listando, porque se você tem um negociável só, você está na roça, está no sal. Então, lista negociável, é importante ter um monte de negociável para fazer isso. Então, o sindicato põe um monte de bode na sala e lá no final ele negocia assim, bom, se vocês derem 8% de aumento para a gente, então, e o chopp artesanal, o resto tá tudo bem. Não, aí o patrão fala assim, pô, ó, faz o seguinte, então, 8% de aumento sem chopp. O cara fala, fechou, topamos. Então, aquele tanto de negociável inicial acaba se reduzindo para aquilo que o cara queria de verdade logo no começo. Então, não ter muitos negociáveis é um erro muito comum para negociadores inexperientes e pode ser fatal para você, founder. Então, se você não consegue pensar em outros itens como equity e valuation, você vai ter um problema lá na frente. Tá? Seguindo aqui no nosso conceito, aí uma vez que você tem um negociável, normalmente a gente define três valores. Target é o alvo. Por exemplo, vamos falar de valuation, né? Eu vou conversar com o meu investidor e eu quero levantar o que quer que eu levante de investimento, eu quero que o valuation seja de 10 milhões. Aí, quando o investidor me perguntar quanto que eu acho que vale a minha startup, dica, eu não posso falar 10 milhões, porque o cara vai começar a baixar isso. Então, a abertura é o valor inicial que você vai atribuir àquele negociável. Quanto você acha que vale sua empresa, filho? 15 milhões. Pô, 15 milhões, quando você fala 10 milhões, é sempre de 10 milhões para baixo, nunca para cima. Né? Então a abertura é o valor máximo. Exato. E tem um terceiro que, depois o Rodolfo vai falar mais, que é o runaway, eu chamo de runaway, ele tem outra nomenclatura no livro dele, que é a fuga. Por menos de 8, a gente não fecha negócio. Se o cara oferecer 7 milhões e 900 mil de valuation, eu corro, que é o runaway, que é a fuga. Então, eu tenho o que eu quero, que é o alvo, eu tenho o quanto que eu vou abrir, que é mais que o alvo, e eu tenho a minha fuga, que é o pior negócio que eu estou disposto a fazer. E aí, mas avançando um pouquinho mais os conceitos aqui, então tem lá, né, exemplo, né, essa transparência aqui é antiga, eu não atualizei, mas enfim, esse exemplo de target, abertura e runaway, tá? Aí também tem mais algumas vantagens, né? Tem o conceito de ancoragem. A coragem, lá no filme de faroeste, é quem saca primeiro, tá? Então, quando, né, às vezes você vai numa entrevista de emprego e o cara fala assim, qual o salário que você quer? Aí você fala, bom, qual o salário oferecido pela vaga? Né? Não, mas quanto você ganhava no último emprego? Ganhava mal, por isso que eu estou vindo aqui. O que é isso daí? A primeira negociação é quem ancora. Ancoragem é quem dá o primeiro valor, tá? Márcio, é melhor ancorar ou não, ou esperar outro ancorar? Depende do seu estilo negocial, depende da situação. Em negociação, muita coisa depende. Quiser comentar aí, Rodolfo, enquanto eu passo para a próxima transparência. Eu tô correndo, gente, porque a gente tem pouco tempo, tá? Isso aí é a minha... É o meu escudo quando eu dou aula, né? Eu falo que a maioria das coisas você responde depende, né? Porque, sem dúvida, tem que levar em consideração as características específicas, né? Mas já estou vendo a Juliana escrevendo ali, eu odeio ancorar, a gente vai falar já sobre essa ideia de ancoragem. Mas segue legal. Aí, Márcio. Aí, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre técnicas, tá? Vocês puserem no Google aí, técnicas de negociação, vão vir compêndios de técnicas, as 99 técnicas mais efetivas, e uns troços esquisitos, assim, também. As 50 técnicas mais antiéticas de negociação. Nossa, mas tem vários tipos de técnicas, confrontativas, né? Quando você tenta desestabilizar o outro, né? Quer dizer, você vai negociar com alguém, o negociador fala assim para você, escuta, não quero falar com o jovem aprendiz, não, você pode trazer seu chefe aqui para negociar com ele? Isso já é uma desestabilização em função da sua idade. Ou então a gente sabe como o mundo é machista, se você é mulher, o cara fala assim, não, chama seu sócio aí para eu negociar com quem decide. Se você ficar puta, você caiu
na isca do cara que ele jogou para você caiu na casca de banana, tá? Protelatória, olha, então, vou viajar, tirar férias, intimidatória, né? Você sabe com quem você está falando, olha só, isso aqui, se eu chamar uma fiscalização aí, né? E tem antiética também, tá? Então, exemplo de técnica antiética, você vai fornecer lá, sei lá, 100 produtos e você falou para o comprador que custa R$1.000 cada um. Aí o comprador te manda por e-mail uma ordem de compra a R$9.500 cada produto. Aí você liga pro cara e fala, não, mas eu combinei 10 mil. O cara fala, pô, tá aí, cara. Se quiser, você manda. Se não quiser, que você não manda, né? Isso tem nome, chama fait accompli, tá? Ou fato consumado, entendeu? Então, isso é uma técnica antiética. É importante você conhecer para se defender. E, às vezes, quando picareta e um otário saem de casa e se encontram, dá negócio. Então, às vezes, a técnica antiética ela é combatida com antiética. Quando o vendedor, sabendo que o comprador é antiético, manda uma cotação para o comprador, depois liga de volta e fala, pelo amor de Deus, te mandei uma cotação de 11 mil, mas está errado, apaga, a cotação é de 13 mil. Se você falar isso aí, eu estou demitido. Aí o comprador morde e fala, mas eu quero 11 mil, agora vai ter que honrar. E aí o cara acaba comprando por 11 mil um negócio que ele poderia ter pagado de 9,5. Nada disso é recomendável, tá? Porque é aquela coisa, né? Se você fala a verdade, isso fica no seu passado. Se você fala mentira, isso fica no seu futuro, tá? Mas a gente vai voltar a falar disso. Então é importante você conhecer técnicas, tem algumas aqui muito importantes. Step out, é quando perto do seu limite você fala, putz, a gente não vai fazer negócio hoje. Infelizmente, com isso, eu não vou poder seguir em frente. E aí, a dica é você sempre deixar uma porta aberta. Você fala assim, mas como eu quero muito fazer negócio com você, eu vou voltar para casa, falar com o meu chefe, com o meu sócio, com o meu pastor, com o meu anjo da guarda. E se eu receber autorização, eu volto a conversar contigo. E você, pro seu lado, me prometa que você também vai voltar para casa e vai tentar ir com o seu chefe, com o seu sócio, com não sei quem, e de repente, amanhã ou depois a gente volta a se conversar e ver se a gente conseguiu alguma coisa. Mas, nesses termos aí não dá. Tá? Isso muitas vezes é o que o comprador precisa, o que o outro negociador precisa para saber que você está no seu limite. Outra técnica muito poderosa, aqui é muito poderosa mesmo, que é o silêncio. Né? A gente acha que numa conversa o silêncio é constrangedor. Né? Tem nada melhor do que você calar a boca e ficar olhando para o outro. Aí você cala a boca, o outro cala a boca. Não fala nada. Deixa. Isso daí, normalmente, quem se move primeiro acaba atraindo o olho do dinossauro, né? Então, o silêncio é fundamental. Se você não consegue calar a boca na conversa, você não consegue ver um date e suportar o silêncio ensurdecedor ali, aquele 1 minuto que não tem palavra, que não tem assunto, cara, melhor começar a treinar isso, tá? E, finalmente, existe um número quase infinito. Você deve sempre aprender, mas não baseie sua estratégia na técnica, tá? Não é uma técnica de negociação que vai resolver o problema. Aí tem bad copy, good copy, tem uma infinidade delas. Só procurar no Google, vão procurando que vocês vão achar. Falar um pouquinho rapidinho, princípios de negociação. O primeiro princípio de negociação é troca. Nunca dê nada, sempre exija algo em troca, tá? O cara chega, pede um desconto, você fala, até dou desconto, mas você aumenta a quantidade comprada, você dá uma entrada, paga à vista, dá um beijo, sei lá, compra um chocolate, entendeu? Dá um depoimento, faz um case, alguma coisa, planta bananeira, eu te dou desconto desde que você plante bananeira. Isso tem que ser um princípio basilar que não pode ser violado por você na negociação. Porque se você ceder em troca de nada, negociador experiente é tubarão, velho. Ele sente uma gota de sangue a milhares de quilômetros de distância. Você tá na roça. Deixa eu fazer uma parte Vai aqui. Lá, Rodolfo. Isso, eu costumo falar disso. Isso acontece muito quando você está chegando no final da negociação. Né? É muito comum quando você está envolvido numa negociação por muito tempo, 3, 4, 5 meses, né? E aí a pessoa... Vocês já fecharam tudo, o acordo está desenhado, o contrato quase assinado, aí a pessoa vai e pede
uma coisinha quase insignificante, que nem o Tcherno falou aí, né? E aí você fica naquele medo de, puta, eu não vou deixar... Esse né, tem nome, né? Chama cereja do bolo, né? Eu chamo de exigências de última hora, né? E aí você fica naquela ansiedade e você acaba dando aquilo, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, olha, às vezes é uma coisa que vocês não falaram durante a negociação, que vocês pularam mesmo, de verdade, e você não vê problema em ceder aquilo, né? A única coisa que eu falo é o seguinte, deixa sempre claro que você está fazendo uma concessão, deixa sempre claro. Se possível, escreve no e-mail, não precisa formalizar tudo, mas deixa claro, porque aquilo ali, quando você cede muito rápido, o cara vai pedir a segunda coisa e a terceira e vai começar a escalar e vai desfigurar completamente o acordo original, né? Então, você tem que se proteger nisso. Eu não digo para não dar, eu digo para você proteger, que nem o Tcherno falou aí, né? Nunca dá nada. E o outro ponto, assim, a gente fica com medo, pô, mas aí o outro cara, eu tô há 6 meses negociando, né? Eu não quero perder o negócio. Ele também está há 6 meses negociando, ele também não quer perder o negócio, né? Provavelmente ele vai ter que explicar para alguém se ele perdeu o negócio, ou vai ter que começar tudo de novo. Ele também tem tempo investido ali, né? Isso acontece muito quando você vai renovar um contrato, aí o cara pede para você renovar sem aumento, né? E aí eu já vi pessoas me falando assim, é o 3º ano seguido que eu renovo sem aumento, né? Eu falo, pô, bem feito. Se tivesse falado comigo antes, você tinha renovado só um. Porque no primeiro que você renova, você fala, cara, beleza, ó, tá aqui, mas no segundo a gente não vai nem ter essa conversa, vai ter o aumento, né? Então isso toma muito cuidado, como o Márcio falou, você tem pessoas que são especialistas em farejar essa tremedeira que a gente dá. Você tremeu ali, ele vai vir com a segunda exigência, e aí o negócio vai escalando, e aí o acordo original foi pro saco. Outra coisa, se você está lidando com um negociador experiente e falar com fundo, por exemplo, o cara do outro lado provavelmente experiente, e se você estiver falando com investidor anjo, dependendo do investidor anjo, de anjo não tem nada, tá? Cuidado com a inocência, gato, né? Ou no caso, passarinho, entendeu? Senão o cara fala, vamos lá, em nome da nossa confiança, em nome do nosso relacionamento, em nome de uma linda amizade que está começando, vamos baixar esse valuation em 50%? Cuidado, tá? Não é assim que se negocia, não. Confiança é importante, mas o princípio basilar de troca é mais. Tá? Equilíbrio é poder, não se abale emocionalmente e não se envolva emocionalmente. A gente vai falar muito disso daqui a pouco. Mas, cara, eu já acompanhei founders que o cara, sei lá, tinha pegado 500 mil de survival money, de anjo, e tipo, cara, ele falou assim, eu tenho uma negociação com o fundo para a gente pegar um seed de 1 milhão, 2 milhões, e se eu não assinar com o fundo essa semana que vem eu fecho. Então, imagine o estado emocional dessa pessoa quando ela foi para a reunião com o fundo. Então, é muito difícil. Só que, assim, falar, puta, fica frio, né? É fácil. Difícil é você fazer isso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso daqui. E não se esqueça, pressão mútua. A pressão existe dos dois lados. Você pode achar que você é sempre o lado mais fraco, mas isso nem sempre é verdade. E não transparência, que a pressão está sobre você, cara. Olhar blasé, corpo relaxado, treina, tem técnica para você aprender a fazer isso, de maneira que você não transpareça o medo, né? Então, cuidado, porque os cães farejam medo. Então, cuidado com isso, tá? Outra coisa, tensão. Negociação é um troço tenso, necessariamente. E tem um nível correto de tensão, como a corda de um violão. Se não tiver tensão, não sai som. Se tiver tensão demais, arrebenta. Você vai aprender que tem técnica para aumentar e reduzir isso, tá? Então, negociação é necessariamente tenso. Tem alguns princípios, o Rodolfo vai falar muito disso, mas é como um dos princípios mais comuns é o princípio da toalha molhada, né? Você pega uma toalha bem encharcada, dá uma torcida, cai um monte de água. Dá outra torcida, cai, dá mais uma torcidinha, cai menos, até que você torce, não cai gota nenhuma, né? O que você faz? Pede para um amigo segurar e torce mais ainda. É assim que um bom negociador faz, e o step out
é uma técnica que mostra que chegou no limite, não tem mais água para cair dali. Aí o Rodolfo também vai falar um pouco de conceder aos poucos e cada vez menos. Se você tem R$100 para dar desconto, não começa dando 90, cara, senão você tá ruim. Tenha paciência. Grandes negociadores entraram para a história por sua paciência, tá? Kennedy costumava dizer que Nikita Khrushchev, que era o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, equivalente ao presidente, concedia devagar e dolorosamente. Então, tenha paciência. Paciência é uma coisa muito importante, negociação e o silêncio, tá? É sempre importante saber o que você quer. É o que a gente chama de vencedor moral. Deixe a vitória moral para o outro, tá? E faz de conta que a outra parte ganha a negociação, mesmo tendo sido você. A sensação é parecida a assistir seu time fazendo um gol, sentado na torcida adversária. Eu vou contar um caso rapidinho. É uma startup que estava negociando, eles já tinham pegado o Seed Capital, né? Então, estavam negociando a entrada de um fundo institucional muito importante, um dos fundos mais importantes do Brasil, para uma rodada, outra rodada de seed, 5 vezes maior que a primeira. Só que o cara da primeira rodada lá, o investidor anjo, estava batendo o pé, que onde já se viu, se ele não aprovasse, não ia entrar dinheiro nenhum, que ele queria assento no conselho, que ele queria isso, que a lei estava amparado, e o founder trombando com ele, eu lá vendo no Viva Voz, até que eu fiz assim e escrevi assim: olha, digo o seguinte, estamos na sua mão, o que você quer? Se você quiser, nós fechamos as portas segunda-feira, caso você não aprove esse acordo. O founder resistiu mais 15 minutos na briga, até que eu bati na mesa e falei: lê esta pirosca aqui. Quando o founder leu, falou: cara, tá bom, cara, você tem esse poder mesmo, a gente tá na sua mão. Se você quiser, a gente não assina um acordo, a gente vai à falência, a gente fecha as portas segunda-feira. E a próxima coisa que o investidor anjo falou: tá bom, pode assinar. O que ele queria? A sensação de poder, o ego lustrado, entendeu? O que o founder quer? O founder quer dinheiro, cara. Pega aquelas 5 milhas do seed, põe na conta da firma e corre pro Series A, meu amigo. Deixa o cara lá batendo no peito e garganteando. Então você tem que entender o que você quer, tá? E conceder lentamente. É importante que a outra parte sinta que cada concessão está sangrando, que está doendo, faz cara, faz boca, treina, fala: oh my God, meu rim, você está tirando meu rim, por que você faz isso comigo? O que eu fiz para você me odiar tanto? É importante. Tá? Por quê? Porque somos humanos e, é gostoso ver o outro sofrer, dá uma sensação de poder enorme. E cara, é assim que funciona, tá? Oi, Tiago, eu tenho uma ilustração interessante disso aqui, que é o seguinte: imagina assim, o Tcherno ele botou o golzinho 2004 que ele quer vender para mim, né? Aí imagina a seguinte situação: ele chega para mim e fala assim: ah, Rodolfo, eu tô vendendo aqui o golzinho 2004, eu quero 20 mil reais no golzinho, né? Aí eu viro para ele e falo: beleza, me dá aí o teu Pix que eu vou fazer a transferência agora para você. Como é que vocês acham que ele vai se sentir numa situação dessa? Vai ficar feliz? Vai falar: caramba, vendi, né? Imagina só, ele fala 20 mil, eu falo: na hora, fechado, me dá teu Pix aqui, eu tô fazendo agora a transferência. Não tem jeito, ele vai ficar com aquele gosto amargo na boca, vai falar: nossa, fiz besteira, e agora, né? Situação número 1. Agora imagina a situação número 2, ele fala isso, eu falo: pô, Tcherno, 20 mil... eu estava pensando em 17 e tal, né? E será que não dá para a gente negociar? Aí a gente fica naquele papinho de esperar trem, né? Aquela negociação, e acaba fechando por 18.900. Imagina assim, tá? 18.900. Essa é a situação número 2. Na situação número 1, eu paguei o que ele quis. Na outra, eu negociei, fui, pô, difícil esse dinheiro tal, fechei por 18.900. Em qual das duas situações vocês acham que ele vai ficar mais feliz? Com 20 mil ou com 18.900? O que vocês acham? 1 ou 2? Coloca no chat aí.
o que ele fica mais feliz? Situação número 1 ou situação número 2? O que você ficaria, Tcherno? O que você acha? Vamos deixar o povo falar aí primeiro, meu. Juliana, número 2. Mas, Juliana, peraí. Número 2 é 18.900. A número 1 é 20 mil. Ele vai ficar feliz com menos dinheiro do que com mais? Léo falou número 2 também. João, número 2. Gente, eu não estou entendendo. É menos dinheiro. Como é que pode isso? Com certeza 2. Júlia também. Não, peraí. Agora vocês deram um nó na minha cabeça. Quer dizer que ele ia ficar feliz com menos dinheiro do que com mais? É assim que acontece. É assim que funciona. Né? Eu chamo isso de gerenciar a satisfação do outro. Tá? Então, por que isso? E se ele sair com 20 mil, ele vai sair falando mal de mim, vai sair com raiva de mim e nunca mais vai querer fazer negócio comigo. Né? Então, o ponto aqui é que muitas vezes eu tenho que prestar atenção em como eu vou fazer com que ele saia feliz da negociação. Porque uma pessoa feliz negociando comigo vai fazer de novo, vai falar para os outros que gostou e eu acabei economizando dinheiro. Então esse é um dos pontos, uma das táticas que eu sempre falo. Jamais aceita a primeira oferta. Exato, Léo. Legal, bacana. 18.900, ele saiu ganhando alguma coisa, né? Eu coloquei um link. Caramba, cadê o link? Já tá aqui, né? Alguém me ajude a colocar esse link aí. Coloquei ali no chat privado. Sei lá com quem eu tô falando aqui. Beleza, eu vou postar lá. Posta lá nos comentários, por favor. Enquanto isso, vocês vão baixando um PDFzinho, tá? Então, vamos lá. Só para continuar aqui. Legal. E aí, a gente pode ter um plano de negociação, tá? O que é isso? Você, pelo menos, listar os negociáveis. Para cada negociável, falar em termos de target, abertura, runaway, quais técnicas e estratégia geral. Rodolfo, posta aí também o link do seu PDF. O Rodolfo vai postar um guia rápido dele, muito legal. Recomendo que vocês façam o download, muito bem feito. E é um resumo de tudo que o Rodolfo fala. Rodolfo, posta ali no chat privado que o pessoal que está administrando vai postar o geral lá para a galera, tá? Baixem primeiro Beleza. Esse daí que eu postei para vocês. O que eu queria que vocês fizessem? E aí, quem foi da mesma startup, quiser fazer em grupo, fala pelo WhatsApp e tal. Não precisa preencher aquilo que está lá, não. Mas vamos listando aqui agora. Vocês vão falar com o investidor semana que vem. Primeira tarefa. Vão ter, assim, pouquíssimos minutos para fazer isso. Listem negociáveis. Primeiro negociável que vem na cabeça, valuation, quanto vale a sua startup. Segundo, equity, quantos por cento desse equity você quer vender no pré-money, né? Que mais? Alguém colocou também, cláusula de diluição. Que mais que dá para negociar? Me ajudem aí. Vão colocando no chat. Eu vou deixar uns 3, 4 minutos sem falar nada aqui. E aí depois eu e o Rodolfo listamos mais negociáveis para ajudar vocês. Vamos lá, gente. Compra de futuros investimentos. Tá bom, pode ser. O cara fala assim, ó, eu quero ter prioridade em futuras rodadas. Que mais? Mais alguém? Tem mais algum negociável? Vamos lá, que mais? Enquanto vocês vão pensando aí, nesse negócio ou em outros negócios também, Juliana? Nesse, né? Tá. Nessa startup. Assento no board. Que mais? Quando tiver um board, né? Vocês sabem que board oficial mesmo envolve registro em junta e mais uma série de coisas. Que mais? Vou fazer uma pergunta.
Vocês têm ideia de qual vai ser o instrumento jurídico de aporte do capital do investidor? Alguém sabe? Percentual de licenciamento de produtos. Aí é Shark Tank, tá? Deixa eu falar para vocês. Eu não faço isso aí, não. Ou o cara tá comigo ou ele tá semigo. Que mais? Caráter no jogo com... caractere no jogo com a cara do investidor. Direitos autorais para distribuição ou merchandising. Merchandising. Para que eu vou pagar direito autoral para um cara que não contribuiu com a minha propriedade intelectual? Desculpa. Investidor é risco. Qual vai ser o instrumento jurídico para aportar? Vocês sabem? Esse é um dos principais negociáveis. No Brasil, assento no board. Tá bom. No Brasil, esse é um dos principais cuidados que um empreendedor tem que ter. Porque Capital Anjo, por exemplo, a Anjos do Brasil e outras organizações dessa, orientam os anjos. Tem muito anjo que de anjo não tem nada. Aí o cara chega para você e oferece aporte na forma de mútuo conversível exigível. Vocês sabem o que é isso? É um empréstimo que o cara pode exigir o dinheiro de volta, caso algo dê errado. Na prática, você está tomando um empréstimo, você vai ter uma dívida. E se o investidor quiser executar essa dívida, você vai ficar devendo as calças para o resto da vida. Tá? Então, na verdade, por exemplo, o instrumento ideal de investimento, talvez seja um dos mais importantes, é mútuo, conversível, não exigível, automático. O que isso quer dizer? Mútuo é empréstimo. Exigível, não exigível, quer dizer que se o prazo der lá 2 anos, 3 anos, ele não pode exigir que aquele empréstimo seja pago. Ele não pode exigir que o empréstimo seja pago, então você nunca vai ter uma dívida com ele. Mas ele é conversível, ou seja, no momento em que se fizer a opção, aquele dinheiro que era um empréstimo se transforma em cotas de participação da empresa, se transforma em equity. E aí o nome do investidor entra no contrato social. Então, mútuo, não exigível, conversível. Automático ou não é o seguinte, por exemplo, depois de 2 anos, automaticamente entra. Ou não automático, ou seja, o investidor tem que pedir para que a conversão seja feita. E se o cara não pedir que a conversão seja feita e passar o prazo, por exemplo, 2 anos, ele perde tudo. É assim que você, founder, se protege de não ir à falência ou a startup fechar e você sair com uma dívida do tamanho do mundo. Na empolgação, você pode topar um mútuo exigível. Está na roça, está no sal. Tá? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Outra coisa é o stake que você está oferecendo. Se você oferecer muito equity logo no começo, você vai ter um problema lá na frente. Eu sou mentor de uma startup que hoje está na 2ª rodada de investimento da Redpoint. A Redpoint entrou, tinha 3 investimentos anjos, tá? E a Redpoint chegou, ó, vamos fazer um recap disso daí. Vocês estão com 25% de diluição, esquece. Você, anjo maior. Aí sabe aquela sua fatia de 15%? Então, vai virar 5%. Falou, não, mas eu não concordo, fecha, irmão. Eu sou a Redpoint, você não quer me ter investindo na sua empresa, você fala logo que a gente parte para outra. Eu sou só investidor da 99, do iFood, de um monte de gente aí que vocês conhecem, onde eu toco, vira ouro, entendeu? O head aqui é o Romero Rodrigues, fundador do Buscapé. Você não quer, você fala logo. O resultado foi recap, aqueles 25% viraram 8%, tá? Mas foi um trabalho. Então, vocês têm que tomar cuidado e fazer uma lista de potenciais negociáveis, então cláusulas de tag along e drag along. Então, de tag along é aquela que diz que caso você faça uma venda da sua startup, o investidor minoritário tem direito a receber pela sua cota de participação o mesmo valor por cota, ou seja, o mesmo preço do equity. O drag along, que é aquilo que diz que você não pode impedir uma venda se isso for de interesse do investidor. Cláusulas de diluição e não diluição. Participação pré-money e pós-money, por exemplo, se o seu valuation é de 10 milhões e o investidor se propõe a comprar
a aportar 5 milhões a 10 milhões de valuation pré-money, significa que no pós-money ele vai ter 33% da sua empresa, porque a sua empresa valia 10, com 5 passa a valer 15, e aquele 5 que ele colocou vale 33%. Se for no pós-money, ele vai ter 50% do equity. Então veja como uma expressãozinha besta de nada faz toda a diferença no que vai ficar na sua empresa antes ou depois. Então, cara, você tem que listar o maior número possível de negociáveis. E aí entender aquele que é importante para você, aquele que é importante para o investidor. Por exemplo, assento no board. I don't care. Eu não ligo quem está sentado no inferno do conselho, mano, desde que você me deu o dinheiro. Entendeu? Você quer falar assim, eu te dou 5 milhões, mas que eu não aceito no board. Tá, põe lá, aceito no board. Depois, lá na frente, que haverá um acordo de acionistas, na Assembleia de Acionistas. Depois vai haver o Conselho de Administração e o regulamento desse Conselho de Administração. E aí é que você vai discutir o poder do conselheiro. Não é porque o cara está no board que ele tem poder de veto, isso vai ser discutido a posterior. Quer assento, filho? Por 5 milhões? Toma um assento para você. Quantos assentos você quer? Entendeu? Então, assim, tem que entender direito o que é interessante ou não. O exterior, por exemplo, você receber em Cayman ou coisa parecida. Cuidado, tem prós e contras também. Tem jeito de fazer, tem jeito de não fazer. Tá? Isso daí, por exemplo, receber no exterior é na secundária, é no exit. Saber, por exemplo, investimento na secundária e na primária. O que é na primária? A grana vai para dentro da empresa. O que é na secundária? Vai para o bolso do founder. Tá? Então, você tem que tomar cuidado enquanto você vai fazer um exit. Você pode fazer um early exit, por exemplo, no Series A, e pegar uma grana, botar no seu bolso e perder equity pra caramba. Ou você pode acreditar na sua startup e fazer um exit grande só no Series C, por exemplo. Então, vocês têm que tomar grande cuidado e essas coisas têm que estar devidamente descritas e devidamente listadas como negociáveis. Se você não tem, você vai falar com o investidor e você não tem 10, 15 negociáveis para botar na mesa, você vai entrar numa posição muito fraca, entendeu? E o investidor, o negociador, ele é surpreendido quando você mete um monte de negociável na mesa. O cara fala, opa, peraí, eita, estou falando com alguém que manja aqui, negócio, a conversa giripoca aqui pode piar para o meu lado, deixa eu ver melhor aqui. Tá, gente? Então é isso que eu queria falar para vocês dessa parte. Deixa eu dar uma sequenciazinha aqui. Planejamento extensivo. Vai falar com o investidor, cara, planeja, gaste horas e horas listando esses negociáveis, entendendo o que é importante e o que não é. Pega teu sócio, fala para ele fingir que ele é um negociador filho da mãe, para ele fingir que ele é um negociador bad guy, enfim. Cara, aprimore-se, leia. Gente, peguem o contato do Rodolfo Araújo, ele é especialista nesse negócio, ele ajuda na Kibo. Quando a gente vai fazer uma negociação muito grande, e às vezes, cara, o ano passado eu negociei um contrato de 120 milhões com um cliente só, tá? Então você imagina, você estando lá na mesa negociando um contrato de 120 milhões. E o Rodolfo, a gente chama ele, nesses casos, nessas reuniões de planejamento de negociação. Eu tenho certeza que ele vai fazer para vocês um precinho bem mais legal do que ele faz para mim. Depois tem volta, tem, Rodolfo. Mas, chamem que nunca o cara pode ajudar os outros também, negociarem de repente, por você, dá aquela chorada, fala, Rodolfo, eu sou startupeiro, Rodolfo, faz de grátis aí, vai, manda uma brejinha pro seu, uma estelinha, e aí depois eu conto que você me ajudou na negociação. Quem não chora não mama, gente, já exercita a negociação com o negociador, entendeu? O negócio é tentar enganar o enganador, é isso aí que você faz, tá? Muito legal. Então, vamos simular aqui, Rodolfo, eu vou chegar ao ponto que o Rodolfo vai falar mais. E é importante você entender o seguinte, tem vários tipos de negociação. Você pode ser um negociador duro e tirar o que você quiser da outra parte, só que a outra parte vai querer ficar vendo você pelas costas. Não vai conseguir ficar na mesma sala que você sem ter pensamentos homicidas ao seu respeito. Cuidado com isso. Se você está negociando com o investidor, aquele cara vai estar na sua vida, na vida da sua startup, por longos anos.
Então é melhor você trabalhar com técnicas de negociação interpessoal, que é conseguir o que se quer, mas preservando as relações pessoais. Gentil com as pessoas, firme com os problemas. E aí isso aqui vem de um livro de um cara chamado William Ury, Supere o Não, tá no finalzinho, onde são as barreiras ao sucesso na negociação. Primeira barreira, a sua reação emocional. Você pode ficar emocionado, você pode ficar puto, você pode ficar irritado, você pode ficar com medo, você pode ter uma síncope respiratória e parar de respirar. Eu já vi isso acontecer. Então, a reação emocional dos outros, o outro cara pode ficar puto, pode se sentir ofendido, agredido, desconfiado. Tá? A posição dos outros, o Rodolfo vai falar sobre isso. A insatisfação dos outros. Lembra lá, o investidor só queria que o founder dissesse, tá, você tem o poder, eu estou na sua mão. Né? Para que ele se sentisse o quê? Poderosão. Né? E o poder dos outros. Tá? A gente vai voltar nisso. E a negociação interpessoal, ela é contra-intuitiva. Então, por exemplo, se você tem um barco à vela, você sabia que dá para velejar contra o vento? Dá, mas não frontalmente. Para você velejar contra o vento, você tem que ficar fazendo zigue-zague, usando a vela e o leme. Né? Então, dá trabalho? Dá, mas dá para chegar do outro lado contra o vento sem usar motor. Tá? Então, toma cuidado com isso. E agora, Rodolfo, fala um pouquinho aí para a gente. A gente está bem atrasado, tá, Rodolfo? Mas vamos tentar finalizar aqui em mais 15 minutos. Fala um pouquinho de interesses versus posições aí, Rodolfo. Legal. Interesses e posições são dois conceitos para a gente quando a gente está planejando a negociação, né? Então, tipicamente, nas minhas aulas, nos meus cursos, eu dou um exercício para as pessoas fazerem, que é o seguinte: imagina que você chegou na feira, você foi comprar laranja na feira, né? Você trabalha, você tem uma pousada, tá? E aí você serve suco de laranja para os clientes, para os seus hóspedes. E aí você vai na feira para comprar laranja. E a laranja tá cara, enfim, é uma situação em que você precisa dividir um saco de laranja com a pessoa do lado de lá, tá? Com a outra pessoa que tem uma cafeteria. Só que a diferença é que essa pessoa que tem a cafeteria, ela compra a laranja também, só que ela pega a casca da laranja para fazer um doce para servir junto com o café. E o divertido dessa situação, se vocês já ligaram os pontos aí, é que as pessoas, elas começam, eu coloco um monte de número, né? Um saco de laranja tem 15 quilos, custa R$40, a conta não fecha, é um saco, né? E um precisa de 6 quilos, outro precisa de 8, aí não dá 15 quilos, é um saco, a pessoa tem que fazer conta, né? Só que o que elas não percebem, enquanto elas estão fazendo conta, enquanto elas estão com a cabeça fechada nos números, e é isso que a gente costuma fazer, elas se esquecem dos interesses por trás, os interesses reais. Por que ela está ali comprando laranja? E o negócio só destrava e 95% das pessoas não conseguem chegar na solução ideal. Qual seria a solução ideal? A solução ideal é um dos dois comprar a laranja e dar para o outro a parte que ele quer. Então, se eu só preciso do suco da laranja, eu posso pegar a casca e dar para outra pessoa. Então, a negociação ideal, ela acontece nesse momento em que um percebe o que o outro quer, e aí vocês percebem que isso cada um quer uma coisa diferente. Então, as negociações, elas são muito legais, elas evoluem bastante quando cada um quer uma coisa diferente, não o contrário, né? Então, quando você entende por que o outro está ali na sua negociação, o que o outro quer, você consegue chegar a soluções mais criativas, que é exatamente isso. A gente não precisa dividir a quantidade de laranja, a gente vai dividir a própria laranja. E isso é o interesse, é o que você quer com aquilo. A posição é a forma concreta que o acordo assume. Oi. É por isso aí, que para quem já baixou o material aí, você está vendo que na parte de interesses e posições é laranja, né? Porque eu faço esse exercício na aula, eu coloco uma pessoa na cafeteria e outra pessoa na pousada, e vou dizer para vocês, raramente um pergunta para o outro: o que você vai fazer com a laranja? Porque a partir do momento que faz essa pergunta, consegue entender a pegadinha que tem ali no exercício, né? E aí a gente vem também para uma das definições que eu gosto, que diz que negociação é um jogo de informação. A informação é a matéria-prima da negociação, porque é ela que vai te permitir construir suas alternativas, né? Você queria falar, Márcio?
Queria. Eu vou dar um exemplo aqui de interesse e posição. Muitas vezes, por exemplo, você é um founder, você tem 50% do equity de uma startup avaliada em 20 milhões. Então, o teu patrimônio supostamente vale 10 milhões. Aí vem um fundo e fala o seguinte, vem um investidor e fala o seguinte, ó, eu coloco aí, eu quero colocar 10 milhões, mas eu quero 20% do stake. Isso vai fazer, por exemplo, que dilui a participação em 30%. E aí, em vez de você ter 50% da startup, você passa a ter 35%. E aí eu pergunto, isso é do seu interesse? Sim ou não? A resposta é que é, porque pré-money a sua participação valia 10 milhões. Pós-money, você tem menos equity, o stake é menor, você tem 35%, né? Antes você tinha 50%. Só que a sua participação no valuation novo vale 17 milhões e meio. Então você teve um aumento de 70%, 75% no seu patrimônio, apesar de você ter sido diluído e a sua participação total no negócio ter diminuído. Então, muitas vezes, é conflitante isso. E, por exemplo, no treinamento de negociação que eu dou, às vezes eu falo assim, ó, eu pego pessoas contra e a favor do aborto, finjo que é um debate no Congresso e ponho essas pessoas para debaterem, elas ficam, as veias saltam de nervoso, porque é um negócio muito sensível, né, muito acalorado, mas no final não é incomum entender que os dois lados têm o mesmo interesse, reduzir o volume de abortos, né? Um quer fazer isso proibindo, o outro quer fazer isso liberando com conscientização. Mas as posições são distintas, um quer que proíbe e o outro quer que libera. Então, isso é a questão de posição versus interesse, e é difícil, porque para defender seus interesses é um exercício de maturidade. Defender posição é coisa de criança birrenta. Veja o nosso presidente. Defender interesse é coisa de adulto, coisa de gente que entendeu o que importa realmente e que está atrás daquilo que vai fazer mais sentido para si, para sua empresa e para sua família. Tá? Seguindo um pouquinho aqui para o Rodolfo continuar, cadê o bot aqui? Aqui, tá? Fala aí, Rodolfo, a importância de se ter alternativas. Alternativa é uma das coisas que a gente mais despreza em negociação. Isso eu percebo muito em sala de aula, eu percebo muito em consultoria, né, que a gente vai para uma negociação com pouca alternativa. A gente tem aquela ideia de que eu estou indo para vender, eu estou levando... o meu preço é esse e tal. E acha que negociar o preço ou o share, que aquilo é a sua alternativa, né? Eu tenho duas alternativas. Quais são? Sim ou não? Não, não é. Primeiro que isso é uma alternativa só, né? Então, eu até conto um caso no livro de um cara que chegou para negociar comigo e ele tinha uma alternativa. Ele queria... ele estava... Era muito parecido. Ele estava vendendo a parte dele na empresa, só que era uma empresa familiar, né? Ele ia vender a participação dele para os irmãos dele e ele me chamou para tentar negociar o valor daquilo. Então, ele chegou para mim com uma alternativa, vender a minha parte para os meus sócios, que eram os irmãos dele, a família dele, que ele tinha brigado com todo mundo. Ele falou, quero vender e ir embora da cidade, embora do país, não quero nunca mais ver esses caras, né? E aí eu comecei a conversar, falei, vem cá, só essa alternativa que tem, né? E no final das contas, conforme a gente foi conversando, a gente descobriu que ele tinha pelo menos 8 alternativas. Mas ele chegou para negociar com uma só. Dentre as alternativas, só para exemplificar aqui, poderia, por exemplo, ele comprar a parte dos sócios dele. Mas eu não tenho dinheiro. Nem toda compra é com dinheiro e nem todo dinheiro é à vista, né? Não se esqueçam nunca disso. Então, você pode pedir dinheiro emprestado. Você pode vender para outra pessoa, não pode? Pode vender para outra pessoa, né? Então, é claro que aí depende de questões contratuais e tal, mas você pode. E isso pode ser uma pressão terrível para os sócios. Então, nessa discussão, a gente começou a ver e entender que ele tinha muito mais alternativas. Por quê? A alternativa é uma questão de poder dentro da negociação. A gente acha que quem é maior, quem tem mais dinheiro,
é quem tem mais alternativa. Se uma empresa, por maior que ela seja, não tiver alternativa na hora de negociar alguma coisa com um cliente, ele não tem poder. Quem tem poder é quem tem alternativa, né? Eu me lembro de um caso recente que eu li num livro bem novo, que era o seguinte, era um conglomerado imobiliário que tinha comprado... Sabe aquela história do Up, né? Comprou todas as casas do quarteirão, menos uma. E ficou uma casinha lá que morava uma viúva, né? E a viúva não vendia de jeito nenhum. O presidente da empresa mundial foi lá conversar com a senhorinha, né? O que aconteceu ali? Ele não tinha alternativa. Só uma pessoa era dona daquele último terreno ali. E ele estava desesperado. Não podia construir um mega empreendimento porque aquela senhorinha não queria sair de lá, né? Então, aí ele foi lá. O que aconteceu? A senhorinha colocou a mega empresa de joelho. Por quê? Porque a mega empresa estava sem alternativa. Então, e aí o fechamento da história, que é curioso, que ele chegou lá e perguntou, por que você não quer sair? Por que você não quer vender? Né? E aí ela falou que o cachorrinho dela, que ela foi companheiro dela quase a vida inteira, estava enterrado no terreno. E ela não queria tirar. Né? E aí, olha que coisa interessante. A partir do momento que ele entendeu a razão pela qual ela não queria, porque ninguém tinha perguntado isso. E sem perguntar, o que você faz? Você oferece mais dinheiro, mais... Olha, eu vou te dar 10 apartamentos, vou te dar cobertura. Não, era o cachorrinho que estava lá. Então, aí entra... Aí você começa a pensar nas alternativas, né? Vamos fazer vamos criar um cemitério de animais e o seu cachorrinho vai ser... Enfim... Memorial pro Rex. Rex Memorial. Rex Memorial, né? Então, vamos dar nome aqui, vamos ter uma pet shop com o nome do cachorrinho. Olha a estátua do cachorro, né? Pô. Dá uma foto do Rex aí, não, vamos fazer a estátua do cachorro, botar aqui na porta do prédio. Exatamente. Então, entender qual foi o problema. Então, gente, alternativa não é só por quanto você vai vender, né? É quais são de verdade as suas alternativas, né? E aí vem com o conceito de BATNA que o Tcherno vai explicar para vocês aí agora. Então, BATNA, ou MAPAN, é um conceito muito importante, mandar matar a velhinha. Eu já fiz um exercício parecido com esse, que o cara não queria vender a fazenda porque a avó dele morava lá, e aí no meio do exercício esse cara ganhou o troféu Sensibilidade do Ano. Ele perguntou assim, né, o comprador perguntou assim pro filho, pro neto, né, que era o representante legal da fazenda, mas você acha que a sua avó vai viver muito? Aí, cara, eu tive que parar o exercício, porque eu falei, não, troféu Sensibilidade do Ano, esse camarada, né? Então, BATNA é o seguinte, é a sua melhor alternativa ao arranjo. O que isso quer dizer? Não é o seu runaway, não é a pior coisa que você vai fazer. É o que te acontece se você não fechar o acordo. Vou dar um exemplo. Você está procurando emprego, é chamado para uma entrevista, tá? Se você está empregado, qual é o seu BATNA? Você chega lá e começa, mas qual que é o salário? E os benefícios? Mas o café aqui é orgânico? Eu vou ter uma vaga? A vaga vai ter meu nome? Posso trazer minha lhama para trabalhar? Porra, a lhama, a minha lhama, tem que vir trabalhar comigo, sou muito apegado com ela. Então não quero. Qual que é a pior coisa que pode acontecer com o cara? É ele voltar para o emprego dele, já tá lá empregado mesmo, dane-se. Então esse é o BATNA do cara. O BATNA do cara é um batinão, é forte, né? Vamos. Deu um aqui aí. Agora vamos imaginar que o cara está desempregado 5 meses, mandou cortar a net, pegou grana emprestada do cunhado, né? Já cancelou o convênio, aí vai lá no emprego. Qual que é a alternativa para o cara? É fraca, o BATNA dele é fraco, né? Ele fala, pô, se eu não conseguir esse emprego aqui, eu tô no sal. Então vocês têm que construir um BATNA forte. Porque, em último caso, se a outra parte vier apertando muito, sabe o que você faz? Você abre assim, ó, o sobretudo e mostra o BATNA pro cara. Ó o meu BATNA aqui, meu. Tá vendo? Não tô nesse desespero todo que você tá imaginando. Eu tenho outro fundo falando comigo aqui. Eu tenho dinheiro, eu sou rico, ganho na Mega Sena, entendeu? Meu irmão é traficante, alguma coisa assim. De maneira que o cara entenda que você não tá nessa fraqueza toda que ele tá imaginando, tá? É isso aí, Rodolfo? Falei bobagem. Não, é isso aí. Tanto que tem alguns autores, eu me incluo dentre eles, que dizem nunca saia de casa sem um BATNA. Nunca saia de casa para negociar sem um plano B, né? É o seu plano B.
Tá? E a forma de chamar atenção para isso que eu falo é o seguinte: olha, você está indo para uma negociação, certo? Essa negociação pode dar errado? Claro que pode, sempre pode. Né? Toda negociação que você. Ah, não, isso aqui vai dar certo. Sempre pode dar errado, tá? Se ela der errado, o que você vai fazer? Ah, eu vou pensar numa alternativa. Então, cara, pensa antes. Não, aí não. Antes de ir para a negociação, pensa o que você vai fazer se ela der errado, tá? Então, aí você já vai com essa alternativa. Você já tem uma rota de fuga. Rodolfo, isso é importante. E isso te dá mais segurança, né? Ter um BATNA te dá mais segurança, te dá mais confiança. Você não negocia que nem um desesperado. E, Rodolfo, porque quem sai de casa para uma negociação que não pode dar errado, essa negociação já deu errado. Né? Porque você entra fraco e entra sem alternativa. Legal, bacana. Deixa eu avançar um pouquinho aqui agora. Estamos chegando no finzinho, tá? E aí aqui, uma das coisas mais legais que eu aprendi na vida com esse livro do William Ury, que é Supere o Não. São os 5 passos para ir do não ao sim, tá? O primeiro passo, cara, essa transparência aqui é um curso de 8 horas, tá? O primeiro passo é saia de cena ou suba no camarote. Isso é tipo você virar o Doutor Estranho, sai do corpo, flutue a 2 metros acima da sala e observe você e os outros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer tomar um distanciamento técnico, não se envolver emocionalmente. Tá? Então, não fique puto, não fique abalado, não fique exasperado, não fique com a respiração. Cara, afaste-se. É você assistindo a negociação de outra pessoa. O passo 2 é passe para o outro lado. Tem um ditado americano que diz assim, it needs 2 for tango, né? Ou precisa de 2 para brigar. Então, a coisa mais legal que você faz numa negociação é falar, cara, tô do teu lado, velho. Eu, por mim, fazia isso aí, ó. Eu quero fechar tanto quanto você. E aí, se o cara não tem com quem brigar, fica muito difícil de ele brigar com alguém. Vai brigar com ele mesmo? Entendeu? Então, não quer dizer que você está concordando com ele. Você vai dizer assim, a gente está junto, velho. Estamos no mesmo barco. Tá? Outra coisa a fazer é reformule. Do que a gente está falando aqui mesmo? Né? Que é aquela coisa das posições versus interesses, sabe? E você conseguir criar alternativas e fazer o cara ter alternativas. Tem uma história no livro que o autor conta, que acho que foi um dos vice-presidentes americanos aí, era um senador Juninho, né? Pode falar um palavrãozinho aqui, né? Senador cabaço, assim, no primeiro mandato dele, né? E aí tinha que negociar um acordo de mísseis com a União Soviética, e do outro lado estava o general Shizbizenko lá, que eu não lembro o nome, e o cara era, azedo, né? Os caras falaram, a gente sabe que o acordo não vai sair, então pega o senador mais Juninho, né, pega o menor aprendiz do senador e manda para lá só para passar vergonha. Aí o John Kerry foi lá para a União Soviética, para Moscou, mas ele tentou um negócio diferente. Ele chegou e falou assim, senhor general das capetas, o senhor é a maior autoridade em armas nucleares do planeta, quiçá da galáxia. Aí o general já ficou todo cheio, né? Ele falou assim, eu sei que esse acordo é inaceitável do ponto de vista da União Soviética, e eu queria sua ajuda. Aí o general disse, como é que é? Senador Yankee? Que é a minha ajuda? Como que é isso aí? Não, eu queria sua ajuda para o senhor vir aqui, ó, ponto a ponto do acordo e dizer para mim por que ele não é aceitável. Assim eu volto para casa e me explico lá no Senado, não passo tanta vergonha, né? Aí o general falou, bom, você quer a minha ajuda, eu vou te ajudar, filho. Vem cá, ó, esse primeiro parágrafo aqui, ó, é inaceitável por causa disso. Se bem que, ó, é que não é tão inaceitável assim. Se mudasse, por exemplo, ó, mudasse daqui para cá, até que ia dar. Resultado foi ponto. O resultado é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que o John Kerry trouxe debaixo do braço. Então, esses são exemplos de como a reformulação, né, pedir ajuda ao outro, é uma das maneiras mais incríveis de você conseguir a boa vontade do outro. Tá? Só que o senador americano fez o quê? Engoliu o sapão, engoliu o orgulho, engoliu o choro e falou, vou elogiar esse russo dos infernos aí. Né? Vou elogiar ele. Tá? Vou falar que ele é lindão, que ele é... né? Chegou lá pro general e falou assim, general, que homem, que macho alfa, hein?
Nossa, mas que uniforme bonito esse seu. Nossa, tá malhando, né? Que bíceps que o senhor tem, que cabeção, com todo respeito, né? Que cérebro, né? E aí ele conseguiu, então, o que ele queria. O passo 4 é construir... Tem uma frase do Napoleão que ele fala que nós somos... a gente consegue se defender de ataques, mas somos indefesos a elogios, né? O Tcherno, eu queria só... o pessoal pediu para a gente dar exatamente, aqui no chat privado, né? Mas acho que dá tempo de você fechar isso aí, hein? Tá bom. Dá tempo. É mais rapidinho, mas o passo 4 e o passo 5 aqui. Então, construa uma ponte dourada. Durante esse período todo de negociação, pode ser que vocês tenham se colocado em posições difíceis. E o outro cara queira acertar o acordo, mas não fecha o acordo por orgulho, por medo de passar vergonha, por medo de parecer mais fraco. Então, isso daí é o quê? É escrever o discurso de vitória do seu oponente. Você vai chegar para o cara e falar, você vai aceitar o acordo, só que você vai falar que você deu na minha cara, que você, entendeu? Que você mostrou quem é que manda aqui mesmo, que eu queria 10 e você está fechando por 5, entendeu? Que, porra, que é isso daqui que acontece. Eu vou dizer, vou fazer cara de choro lá, vou falar, malvado, feio, bobo. Tá? Então, construir uma ponte dourada é escrever o discurso de vitória do seu inimigo, porque do seu adversário, porque é isso, cara. Eu me contento com a minha parte em grana, com a minha parte do que eu quero, e deixo a sensação ilusória de vitória para o outro. E, finalmente, faça cair em si, e não de joelhos, faça-o, né? Comer um ai. O que quer dizer isso, cara? Use o poder para orientar. A coisa que mais dá vontade quando você está na posição de ganhar é fazer a dancinha da vitória, é esfregar o negócio na cara do cara. Eu falo, ó, se você não fechar isso aqui, ó, você vai perder, teu chefe vai te mandar embora, entendeu? Isso aqui, ó, sua mãe não é homem, entendeu? E aí você não pode fazer esse tipo de coisa, você não pode pudiar em cima da outra parte. Em vez disso, você falar, cara, tamo junto aqui. Se você não fechar, é seu direito, mas vamos dois empurrá-lo, que foi o que o founder lá fez com aquele investidor anjo. Falou, cara, você tem o poder, mas se você não fechar, se você não aceitar o acordo do fundo, a gente vai fechar e você vai perder esse dinheiro todo que você colocou, a decisão é sua. Então, o que ele fez? Ele orientou, ele não ameaçou, tá? Então, gente, isso daqui essa transparência é o resumo do aprendizado de negociação de uma vida. Terminando aqui, que eu acho que o pessoal tá no nosso pé já, é isso aí, Rodolfo. Então, bibliografia recomendada, deixar aqui, Rodolfo, por favor, suas mensagens aí, para que a gente possa atender aqui os pedidos do pessoal, tá? A mensagem beleza. assim... Estamos terminando aqui. Queria agradecer imensamente vocês, é uma honra. Rodolfo, obrigado pela tua participação, suas palavras de encerramento aí. Pessoal, 3 coisas importantes para uma negociação que vocês não podem esquecer de jeito nenhum, tá? 3 coisas, anota aí. A primeira é preparação. A segunda é preparação. E a terceira é preparação. A preparação é a chave de tudo. A gente acha que vai ganhar a negociação na mesa de negociação com aquelas táticas e aquelas técnicas. É mentira. A negociação se ganha antes, né? O Sun Tzu já dizia isso. Você ganha a guerra antes de ir para a guerra. Mas não encara como uma guerra, encara como tomar decisões em conjunto. E nessa fase, a preparação é a mais importante. É ela, inclusive, que não vai eliminar, mas vai reduzir bastante aquele cagaço, aquele frio na barriga que a gente sempre tem antes de uma negociação. Então, se prepara, faz o dever de casa, né? Dá aquela mapeada na situação, né? Tem alguns elementos aí no PDF que vocês baixaram, no livro está super bem explicado. Fora o livro, tem site, tem o meu site, tem meus vídeos lá, meu canal, que dá para tirar muita coisa de lá, muita coisa no LinkedIn que eu posto também, muito conteúdo interessante. No PDF de vocês tem lá no final algumas dicas e como me encontrar, né? Mas esse aqui é o primeiro passo, gente. Eu vi que vocês ficaram super interessados aqui e esse é o nosso ponto, é fazer com que vocês fiquem interessados e entender que dá para melhorar muito, 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 muito
com o que tem disponível aí para a gente aprender, né? Então, essa breve passagem aqui, nunca deixem de evoluir, de investir nisso, porque são as decisões mais importantes que a gente tem, né? E a gente toma assim, às vezes a gente, olha que loucura, às vezes a gente demora mais para decidir onde vai jantar ou de onde vai pedir a comida no iFood, né? A gente leva mais tempo para fazer isso, para escolher o filme do Netflix, do que se preparando para uma negociação importante, né? Então, planejamento, planejamento e planejamento. Pensa sempre nisso, nas alternativas, nos negociáveis que o Tcherno falou. Lembra que sempre vai ser um trade-off, mais de uma vai significar menos de outra. Pensa o que é o mais importante para você e mete as caras e se prepara. Beleza? Obrigado aí pela audiência de vocês, pelo tempo de vocês. Obrigado, Ju, pelo convite. Obrigado, Márcio, também pelo convite. E eu espero encontrar vocês mais vezes por aí. Caramba! É muito bom, né, gente? Eu já tive uma aula dessa parecida. Eu tive mais tempo, então dei mais sorte. Hoje a gente, infelizmente, aqui tá com menos tempo. Mas, cara, sensacional. Poxa, gratidão máxima. Eu queria saber aqui do chat se alguém tem alguma pergunta. Ainda dá tempo de responder uma ou duas perguntinhas, se alguém botar aqui no chat. E, cara, queria agradecer demais. Uso muito o conteúdo que eu aprendi. Nunca mais dei desconto pro meu cliente sem pedir pelo menos um post no Instagram. Agora tem que marcar a empresa, tem que fazer tudo. E isso dá muito certo, gente. Tipo, você dá, às vezes, R$50 de desconto e pede para a pessoa fazer um post no Instagram em compensação a isso, e a pessoa faz isso para você ter um ganho muito maior do que aqueles R$50 que você ia ganhar. Então, poxa, gratidão mesmo. Cara, deixa eu ver só se alguém vai botar alguma pergunta aqui no chat. As pessoas aqui costumam ser tímidas. Mas, bom, acho que não veio nenhuma aqui. O live vai ficar no nosso canal, no canal da Game Jam Plus, né? Todo mundo pode voltar lá, compartilhar. Esses links que foram passados aqui durante a live, a gente vai colocar na descrição do vídeo. Opa, uma pergunta aqui. Alguma dica para estúdios indies? Galera começando agora, sem muito poder de negociação. Então, aqui a gente trabalha com estúdios de jogos indies, né? O pessoal que faz jogos, né? Então, esses jogos indies são a galera que está começando agora e faz um jogo diferente do que é o padrãozão, né, de mercado, né? Nintendo, PlayStation, né? Tipo, diferente disso, né? Então, alguma dica aqui para quem está na primeira negociação para trazer o primeiro dinheiro, né? Eu acho que é listar negociável e entender o que você quer, qual que é o seu interesse, entendeu? E ter sangue frio. Paciência, sangue frio, silêncio, não feche a mesa, faça seu pedido, o cara do outro lado vai mandar um pedido, uma contraproposta muito mais baixa, volta para casa, respira, tem alternativas. Eu acho que isso talvez seja o mais importante nesses primeiros movimentos, onde a gente se sente muito fragilizado. Então, ter um bate na bom, cara, se não fechar esse aí, tudo bem, eu não queria fechar mesmo. Entendeu? Eu acho que esse é o caminho. Eu acrescentaria o seguinte: muitas das coisas que a gente falou aqui, não é só a gente que pensa, né? A pessoa com quem você está negociando pode ter comprado o meu livro também, pode ter feito, ou qualquer outro dos livros que a gente falou, e saber tudo que a gente sabe também, né? Então, sempre que você pensar nisso, quais são os seus interesses? Pensa quais são os interesses dele também. Por que ele te compraria? Por que ele investiria em você? Qual é o seu diferencial? Qual é o interesse dele? O que faria com que ele quisesse fechar com você? Quando você pensar em BATNA, né, quais são as alternativas? O outro lado também tem uma BATNA. O outro lado, se não conseguir fechar com você, também vai correr atrás. Então, na hora de fazer, um dos primeiros fatores de uma estratégia, uma das primeiras obrigações de uma estratégia é lembrar que o outro lado
está pensando exatamente a mesma coisa que você. Show. Então, mais uma vez, obrigado, valeu pelas dicas. Demais pelo tempo de vocês aqui no sábado, uma honra ter vocês aqui com a gente. Obrigado demais. Desejo aí, então, para vocês um bom sábado, um bom domingo. E depois eu conto para vocês o que aconteceu. Gente, tchau, tudo de bom, bom sábado. E, gente, ainda temos mais um pouquinho de conteúdo hoje. Quero chamar aqui, né, nossos parceiros do evento, a Usina. Quero chamar aqui o Léo para estar aqui com a gente, para falar um pouquinho dos investidores, né? Do lado dos investidores, como que seria o melhor jeito de negociar com esse grupo de investidores. E aí, Léo, tudo bem? Tudo bem, Ju, tudo tranquilo. Boa tarde para todo mundo aí. Depois dessa aula aí do Márcio onde eles falaram, né, de uma maneira bem teórica, né, toda essa maneira correta da negociação, né, todo como funciona desde o início, né, tudo como precisa ser essa preparação. A gente vai falar um pouquinho hoje, na verdade, as 7 perguntas, e a dica mais importante, reforçar uma das dicas que o Márcio deixou aí na palestra deles, né? De como os empreendedores eles precisam se preparar para essa conversa, né? Sempre lembrando que eles vão chegar nessa conversa porque o investidor já está interessado no produto deles, né? Então, é o momento deles reforçarem, né, a presença deles, a apresentação deles, né, para que o negócio seja bem sucedido e que eles cheguem a um bom acordo com os investidores. Eu tenho aqui uma pequena apresentação, tem como compartilhar, né? Uhum. Ok, eu vou subir aqui. Já está todo mundo assistindo aí, já, né? Tá lá. Beleza. Então, para a galera que vai participar do nosso evento, a gente citou aqui, a gente delineou 7 perguntas, né? Como o empreendedor, ele precisa preparar e estar preparado para aquele bate-papo, com aquela conversa na hora da negociação, né? Então, por que essas 7 perguntas, né? Porque são as 7 perguntas que ele precisa se fazer para saber se está preparado, né? E ter respostas prontas, que não é feio isso, né? Ele precisa ter as respostas prontas na hora da negociação, porque são perguntas que todos os investidores vão fazer para eles, né? Seja agora, nesse momento, com os empreendedores que são que estão em fase inicial, sejam com os investidores que querem já as empresas mais maduras, né? E seja para aqueles investidores que estejam buscando aquelas empresas já que estão firmes no mercado e que buscam um maior aporte de capital. Então, vamos lá. A primeira pergunta que o empreendedor precisa se preparar é o porquê e para que a empresa existe, né? Deixar isso bem claro para o investidor, né? Mostrar para eles os reais objetivos da empresa, né? E como ela pretende chegar ao consumidor final, né? Essa é uma ele precisa responder essa pergunta, né? E saber bem, e ter isso bem claro, né? Porque isso vai demonstrar ao investidor não só aquele valor, o valor da empresa, né? Mas também o que ela vai transformar, o que ela vai modificar e o que ela vai servir na vida do
naquele mercado, né? Bom, a segunda pergunta que a gente utiliza muito e indica para os nossos startupeiros, né? Ou seja, os nossos empreendedores, é saber qual é a estratégia, né, que aquela empresa utiliza para ganhar mais clientes. Como é que ela vai chegar lá no cliente final, né, para que aquele negócio se transforme num negócio exitoso, né, ou seja, que tenha êxito, né, que tenha sucesso. Então, os investidores, eles já, quando eles forem sentar com o empreendedor, né, na mesa de negociação, eles já têm conhecimento do produto, eles já têm o conhecimento da empresa que eles querem investir, né? Então, o empreendedor ele precisa estar preparado, né? E apresentar mais informações, né? Citar exemplos, né? E quais as estratégias que eles hoje utilizam, né, para chegar nos clientes, né? E quais estratégias eles vão utilizar no caso de um produto novo, né, para chegar no mercado e se transformar num caso de sucesso, né? Isso é muito importante para que o investidor entenda como aquela empresa está preparada para poder chegar nos clientes, né? Porque assim o investimento ele vai ter retorno, né, e vai se transformar num sucesso. A terceira pergunta que a gente normalmente coloca, né, nas nossas rodas de mentoria, né, sempre com os nossos empreendedores, é saber qual é a expectativa, né, de retorno daquele investimento. O investidor ele sempre quer saber isso, ele quer ter isso bem claro, né? Então, é muito importante, né, que o empreendedor ele se prepare, ele tenha condições de apresentar as projeções, né, sobre aquele retorno de dinheiro. Vamos lá, vou colocar 200 mil euros num jogo, né, ou no estúdio. Eu quero entender quando que esse dinheiro vai retornar para mim, né, e nada melhor que o empreendedor possa mostrar, né, apresentar essas projeções, né, para o investidor, para dar maior credibilidade ao projeto e para também com que os investidores se sintam seguros, né, onde eles vão colocar aquele capital, onde eles vão investir, né. E a quarta pergunta que a gente sempre apresenta, né, faz com que os nossos empreendedores eles possam para que eles se preparem para as reuniões, né? É por que o investidor precisa investir naquela empresa e não no concorrente, né? Então, é a hora H, né? Aquela hora que o empreendedor ele precisa vender o peixe dele com excelência. Não adianta. O empreendedor ele precisa descrever todos os benefícios, né? Para que eu, investidor, né, tenha a condição de investir naquela empresa e mostrar, né, que aquela é a melhor oportunidade da vida daquela empresa, é um momento ímpar para receber o investimento, né, apresentar os números de mercado, né, mostrar como a empresa vai se posicionar ou está posicionada naquele mercado, né, e se for um caso de uma empresa que já tem os jogos, né? Nesse caso, os jogos, né? Eles já são jogos que já possuem vendas, né? Apresentar os resultados, independente se eles são mínimos ou se são resultados gigantescos. Esses dados vão apresentar para o investidor, né? Ele vai sentir a firmeza na hora da negociação e ele vai até melhorar a possibilidade de aumentar o investimento na empresa. Bom, o quinto tema, né, ou a quinta pergunta, é o que a gente já vem falando até nos outros webinars, né, que é o time, né, a equipe que está por detrás daquele projeto. O investidor,
ele precisa sentir firmeza, ele precisa ter certeza absoluta de que aquele time que está por detrás do projeto é o melhor time que poderia estar naquele projeto. Então, para ele, o time que a sua empresa, né, o time que a empresa, né, que o empreendedor tem por detrás do projeto é muito importante para que passe credibilidade para o investidor apostar no seu projeto, né? Os investidores, eles querem sempre empresas que já estão em funcionamento, não querem apostar muito nas empresas novas. Então, o que faz a diferença para o investidor apostar numa empresa nova? Justamente o time e a ideia com que ele está, que ele foi seduzido, né? Aquela ideia seduziu ele, aí ele vai, vou botar o dinheiro nessa empresa aqui, por quê? Não, porque o time que ela tem é um time que vai dar respaldo ao projeto e talvez novos projetos vão chegar no futuro com esse time, porque esse time realmente é qualificado. Então, galera, é muito importante, como a gente falou nos últimos webinars, que vocês montem um time forte dentro da empresa. Vocês tenham realmente dentro desse projeto de vocês um time qualificado para poder levar o seu jogo e que o investidor sinta respaldo, sinta segurança para poder colocar o dinheiro na sua ideia, né? Bom, a sexta pergunta que a gente sempre faz com que os empreendedores trabalhem em cima disso é saber quais foram os maiores desafios, né, que o empreendedor superou na vida e no negócio. Por quê? Eu preciso, como investidor, saber quem está lá do outro lado, né? Então, nada melhor do que você se apresentar na mesa de reuniões, você contar, né, um pouco sobre a sua empresa, a história dela, né? Um pouco da sua trajetória de vida, né? Quais negócios você já fez parte, né? Por que você está nessa empresa? Por que você criou essa ideia, né? Então, e por que você criou aquele time, né? A gente volta lá de novo no time, né? Então, por que você criou aquele time para fazer a gestão daquele projeto, né? Então, é muito importante que o empreendedor ele fique preparado para essas perguntas, né? Porque são perguntas bem normais, perguntas que o investidor ele vai fazer na rodada de negociação, naquele bate-papo, porque ele quer conhecer bastante, ele quer conhecer bem quem que vai cuidar do dinheiro dele, né? Quem é o founder daquela empresa, junto com o time que vai administrar aquele projeto. A sétima pergunta, que é uma pergunta tão importante como as outras 6 perguntas, mas eu diria que é a pergunta em que o empreendedor ele precisa ser muito, muito direto e não esconder, não omitir nada ao investidor, né? Quais são os riscos que aquele investidor tem em investir naquela empresa e como você pode minimizar aqueles riscos, né? A gente sabe que todo negócio ele tem riscos, né? E você tem que apresentar isso aí pro investidor, mostrar para ele, cara, você vai investir aqui, a gente pode ter um problema aqui nesse ponto, mas se isso chegar a acontecer, a gente já tem o plano A, o plano B, o plano C, já para solucionar isso. Deixe claro isso, mostre para ele que a sua empresa tem capacidade para gestão de qualquer problema, que você tem um time capaz, que você é capaz e que você, se eu investir o dinheiro na sua empresa, eu vou te dar segurança. Você precisa transmitir segurança para aquele investidor. Então,
vai um pouco da palestra do Márcio, né? Então, onde ele apresentou toda aquela parte teórica, né? E tudo que a gente precisa saber na hora de sentar lá com o investidor para aquele bate-papo, né? Saber responder, saber ficar calado, né? E quando ele perguntar para você, quais são os riscos que a sua empresa, que eu tenho se investindo na sua empresa, você tem que falar com ele, ser bem claro, bem direto, bem preciso, né? É apresentar lá, você vai colocar o seu dinheiro aqui na empresa, pode acontecer isso, isso e isso, mas a gente já tem esse caminho aqui, para solucionar o problema. Então, o investidor ele vai se sentir bem à vontade para poder ter esse tipo de conversa com você e sentir realmente que que você é o sócio que ele precisa, tá? Não fiquem com medo, pelo contrário, transmitam bastante segurança para que o investidor possa acreditar no seu projeto. E além dessas 7 perguntinhas, né, que você precisa se fazer e para se preparar para a conversa, você deveria ficar atento numa das dicas mais importantes que a gente já apresentou aqui nos outros webinars e que volta também. E é uma dica que você precisa levar também para a conversa, para a mesa de negociação lá com o investidor, né? Que é treinar esse bate-papo que você pretende ter com o seu investidor. Porque para que essa negociação tenha sucesso, né, você precisa estar preparado com informações, né? A gente já sabe disso, então a gente até já sabe disso, que a gente precisa de se preparar para os pitches, né? Você precisa conhecer muito bem a sua empresa, o seu produto, né? E aí você precisa treinar e imaginar como seria aquela reunião. Se coloca lá no lado do investidor, né? E pensa, que perguntas ele vai fazer para mim? Que possíveis argumentos, quando eu apresentar os dados da minha empresa, ou do meu projeto, quando eu falar para ele, eu preciso de 500 mil reais. Ele vai te fazer perguntar, para quê? E por que você não tem como fazer isso aí com não sei quanto? Com 200? Você tem que estar preparado. Então, nada melhor do que você treinar essa reunião, se preparar, planejar bastante esse momento. Porque esse momento é um momento que vai modificar a vida da sua empresa, né? Você vai estar lá, na sua frente vai ter lá um cara que gostou do seu produto, que você já apresentou, ele gostou do seu produto, ele te chamou para conversar, para saber como ele vai colocar o dinheiro dentro da sua empresa. Então, os empreendedores precisam estar bem preparados. Não tenham vergonha de treinar. Precisa treinar, igual você vai treinar o pitch, você precisa treinar também para se sentar na mesa com os investidores. Então, galera, basicamente é isso. Não quero me estender muito nesse assunto. A gente entende, a usina de startup, ela tem experiência de apoiar sempre os nossos empreendedores, né? A gente está sempre apoiando os nossos empreendedores em tudo. A gente sempre, quando o empreendedor precisa, a gente também senta na mesa de reuniões com os investidores. Isso é parte do nosso trabalho também. A gente vai preparar vocês também para esse momento, né? A gente espera que, após o pitch, vocês consigam receber o interesse dos nossos investidores, e a gente quer apoiar vocês em tudo que vocês precisarem nesse sentido. E não tenham vergonha de perguntar, não tenham vergonha de estudar, não tenham vergonha
de modificar e corrigir os erros. Vão em frente, vão em frente. A negociação, para essa negociação, vocês precisam estar bem tranquilos, né? E, no mais, acreditem no projeto de vocês e contem com o auxílio da usina de startup, a India Hero também, e toda a galera que está apoiando vocês com esses webinars. E vamos lá apresentar esses pitch. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai terminar esse evento com bastante empresas que os investidores vão investir. Galera, basicamente é isso. Quero agradecer vocês aí. Tá? E se alguém tiver pergunta, a Ju aí pode falar para a gente aí. Léo, muitíssimo obrigado por essas dicas aí, dicas super valiosas. Obrigada muito pela participação da usina hoje. Foi essencial aqui. E também, então, vamos ver se tem mais alguma pergunta antes do Léo sair. Alguém tem alguma pergunta para botar aqui no chat? Não, o pessoal não é tímido, hein? Não, o pessoal hoje está tímido. Que sabe o que é, Léo? Foi muita informação hoje, um assunto muito novo. Raramente aqui no Brasil a gente fala de negociação. É um negócio que é muito falado no exterior, né? Você treinar a negociação, você aprender técnica, mas aqui no Brasil, assim, eu já fiz várias acelerações, eu não sei o quê, e só em uma aceleração que eu fiz, alguém botou um workshop de negociação e foi, tipo assim, essencial. Então, é um assunto muito novo, eu acho, aqui pra galera começar a entender sobre isso, né? A gente tem estudos aqui que estão mais no início ainda. Então, cara, João, a gente vai ajudar, entendeu? Vamos ajudar para começar. O importante é começar, assim, até como o Márcio disse, né? É você trazer a preparação, né? Tipo assim, até que valor você vai, com qual valor você vai começar a negociação, qual é o seu valor que você quer e qual é o seu valor mínimo. A partir daí, você botar tudo na mesa, tudo que você pode oferecer, além de equity, né? Posso oferecer opção de compra, posso oferecer tipo de contrato, posso oferecer, né, personagem com a cara do investidor, entendeu? Posso oferecer um monte de coisa legal aqui, né? Vocês são da indústria criativa, né? Então, esse é o momento de ser criativo para botar várias coisas ali na mesa que você pode oferecer. E a partir daí, você criar esse cenário, pega o seu sócio, bota ele de um lado, mas isso eu não quero, mas isso eu quero e tal, e vocês vão negociando. E, cara, gente, como o Léo falou, treinar. Entendeu? Treinar é o segredo da vida. Treinar, tudo treinado. Gente, vocês estão indo pedir um monte de dólar para um monte de gente, sabe? Tipo assim, como vocês não vão treinar, sabe? Tipo, vocês treinam... a gente treina por tanto... É o que o Rodolfo estava falando, né? Passa mais tempo para decidir que vai pedir no iFood do que treinando pedir milhões de dólares. Então, e Ju, responder aquelas perguntas, né? Porque o investidor ele quer saber para que a empresa existe, para que você fez aquilo, né? Que estratégia você tem para buscar os seus clientes, enfim, tudo isso, né? Por que eu vou investir, qual retorno eu tenho na sua empresa? O investidor ele quer saber de tudo, ele vai lá perguntar tudo, ele vai ser um cara chato, né? Quer o dinheiro dele, quer cuidar que o investimento seja o melhor, né? Então, o empreendedor precisa treinar. Não tem como escalar. Se ele está treinando para o pitch, imagina o que ele precisa treinar para a mesa de negociação depois, né? Então, não tem por onde escapar isso aí. Tem que treinar, não adianta. Tem que treinar, o pitch. Tem que treinar, responder as perguntas do pitch, porque isso é uma coisa que a galera não treina, esquece de treinar. E tem que treinar a negociação após, entendeu? Tipo, eu sei que a gente não sabe se vocês vão para negociação ou não, mas se vocês forem esperar essa resposta para treinar, já deu ruim, entendeu? Gente, tem uma coisa que eu gosto muito, que eu escutei: sorte é quando a oportunidade encontra a preparação, entendeu? Então, tipo assim, vamos se preparar como se todo mundo fosse passar. Entendeu? E aí a oportunidade pode acontecer e vocês passarem e estarem lá e vocês vão estar preparados para isso, entendeu? E aí vocês vão falar assim, nossa, que sorte que eu dei de conseguir esse investidor maravilhoso, né? Não, você se preparou, entendeu? E quando a oportunidade bateu na porta, você estava pronta para ela. Então, Vinícius,
Então, cara, a gente pode ajudar você a fazer esse tipo de avaliação, se o risco é um deal breaker, né? Na semana que vem a gente tem 2 reuniões, as reuniões vão ser iguais, vocês não precisam participar nas 2. A gente vai ter 2 reuniões que vai estar o pessoal da Indie Hero, vai estar o pessoal da Usina de Startup, justamente para falar de casos mais pessoais de cada um. Fora isso, vocês têm o nosso e-mail, entrem em contato, por favor, com a gente. A gente está fazendo call com vocês, assim, durante toda a semana, né, de mentorias privadas que sejam necessárias para vocês chegarem lá no pitch. Então, podem marcar uma call comigo, pode marcar uma call, se quiser, com o Leonardo, a Ângela, eles estão com a gente aqui junto, tá? Então, relaxa, treina, e entra em contato com a gente, que a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para somar, entendeu? A gente quer mais que todo mundo seja investido, entendeu? Então, tamo junto aí. Beleza, gente, acho que... Juliana, só para te falar, os investidores estão animados, hein? Eita! Estão perguntando como as empresas estão se preparando, eles têm entrado em contato comigo direto, eles estão animados. A grande oportunidade deles também é entrar aqui no mercado brasileiro, né? Esse programa da gente, né? De investimento da Usina e da Indie Hero, né? Então, eles estão bem animados, eles querem saber tudo que está rolando, né? Apesar dos nossos webinars, eles são todos em português, mas eu passo para eles e falo, hoje aconteceu isso, a gente falou disso e disso. Eles estão bem animados, eles estão desesperados para que o dia chegue, para eles conhecerem as nossas propostas, né? O que os nossos estúdios vão apresentar para eles, né? A gente está levando muita fé nesse projeto, eles também, né? Isso é muito legal, porque às vezes você vai para um pitch week como esse, né? E nem os empreendedores acreditam muito e às vezes nem os próprios investidores, né? Mas nesse caso não, está rolando um namoro muito legal deles com a ideia, né? Os estúdios estão animados. Eu acredito que a gente vai, ao término desse primeiro programa, né, de investimento, nós teremos muitos estúdios investidos, hein? Tudo depende deles, né? Depende dos nossos estúdios, né? Vamos lá, vamos ver. Está ralando com eles. Mas, gente, tem notícia melhor para ter nesse sábado do que saber que esses investidores estão animados desse jeito? Não tem, né, gente? Agora, final de semana, ralação aí. A gente está correndo aqui, dando os feedbacks mais rápido possível do pitch para todo mundo. E talvez aí, né, Léo, semana que vem a gente consiga divulgar mais um pouquinho de informação sobre esses investidores. A gente também está fazendo aqui do nosso lado uma promoção com todos os jogos de vocês para enviar para os investidores, para que eles já comecem a conhecer vocês antes. E aí isso é legal. A pensar nisso. Beleza, então, gente, vamos ficar então por aqui. Agradeço a todo mundo que pôde estar aqui com a gente. Quem não pôde, compartilhe o vídeo, mostre para todo mundo, assiste 500 vezes, porque foi muito conteúdo. E terça-feira estamos juntos na quarta-feira também, com reuniões um pouco mais pessoais, justamente para vocês trazerem aqui as suas ânsias e para a gente sentar e discutir melhor o que cada estúdio pode fazer para melhorar, tá bom? Obrigada, Léo, mais uma vez. Obrigado, Zina. Obrigada, produção da Indie Hero. Bom final de semana para todo mundo. Tchau.